Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 6 de julho, quinta-feira, né? Vamos ver, a semana está terminando. Ontem, a ata do Fed jogou água no chope e com vontade no copo da galera, né? E hoje nós temos aí alguns dados do mercado de trabalho que são indicadores que pesam muito na decisão dos seus Fed Boys. Então, muita gente vai ficar cautelosa hoje para poder acompanhar esses dados do mercado de trabalho e tentar entender o que pode vir a acontecer com mais um aumento da taxa de juros norte-americana, beleza? Então, ontem as bolsas já estavam precificadas para baixo, né, nessa cautela, até porque vieram os PMIs lá na China e no Japão vieram desacelerando, teve a desaceleração também ali na Europa e nós tivemos também a ata do Fed mencionando que vamos ter mais aumentos e isso pode levar a uma leve recessão já para o segundo semestre. Mas aí depois ele fala que pode ter uma leve recuperação logo em seguida. Beleza? Isso acabou perturbando a cabeça dos investidores. Então, ontem os Treasuries americanos começaram a ter rendimentos negativos, né? Ou seja, muita gente procurando a segurança, saindo de risco e buscando segurança. Então, quando a gente vê os índices acionários, né, caindo, das bolsas caindo, e o rendimento, não a cotação, rendimento dos treasuries caindo, a gente vê uma busca de venda de renda variável e busca de renda fixa, ou seja, indo para a segurança, certo? A gente chama isso de risk off, certo? Hoje a gente vê as bolsas cedendo, né, tanto a Ásia quanto a Europa, cedendo ainda mais pelo tom da ata que vai sim ter aumento da taxa de juros, certo? Ainda não chega, a taxa de juros ainda não chegou no seu pico, porque ainda não vimos, né, no caso os dirigentes mencionando, que não viram o núcleo da inflação desacelerando como deveria. Então, peguem esse ponto. O núcleo da inflação não desacelerou como deveria. Guardem isso, beleza? Para as próximas atas, próximos discursos do Fed. Hoje a gente vê as bolsas cedendo, mas a gente vê os títulos americanos, o rendimento dos treasuries americanos não cedendo, os rendimentos estão subindo. Ontem, tanto é que o nosso DI também subiu. A bolsa teve uma leve alta ali, 0,40, uma leve alta não, foi até uma alta moderada. 0,4 de alta e os DIs também tiveram uma alta ali, certo? Então a gente vê que Opa, cadê aqui? Então a gente vê que ontem muita gente buscou segurança e por aqui os DIs precificaram, se ajustaram ao setor externo. Porém, a nossa bolsa, ela seguiu um rumo diferente, até porque, como eu falei, na nossa bolsa tem muito mais oportunidade e a gente está num cenário completamente diferente do mundo. O mundo está tendo uma inflação alta e aqui nós temos uma inflação caindo, uma desaceleração na inflação e muito grande. Até mesmo chegando ao ponto da gente já precificar a queda, um início no ciclo de queda na taxa de juros. Eu sei que tem muita pressão política, onde a gente tem que jogar esse viés político para o lado, né? Então, não tem que baixar, o pessoal que é de direita vai falar, não pode baixar a taxa de juros, isso aqui é porque o governo está pressionando. Esquece a pressão do governo. Olhem os dados técnicos, né? A inflação está desacelerando, a nossa taxa real está muito alta e isso acaba enfraquecendo as atividades econômicas. Nós tivemos ontem, né, o índice de atividade econômica aqui no Brasil e teve a sua desaceleração, certo? Então, possivelmente, na próxima reunião, teremos esse corte da taxa de juros que vai ser positivo para o Brasil. Então, a gente viu ontem o nosso borrão da massa indo numa direção contrária do mundo. Hoje pode não ser diferente. Hoje a gente pode continuar no nosso campo positivo, onde o mundo todo está indo para o campo negativo, beleza? Bom, vamos passar rapidamente aqui pela questão de commodities, né? Petróleo subindo levemente, né? 0,20 de alta aí o WTI. Nós temos aí o Brent no 0 a 0, basicamente, 0,07 de alta. E nós temos aí o minério de ferro com quase 1% de alta que fechou nessa primeira janela. Isso pode ser muito positivo para a nossa Vale e nossas mineradoras aqui no país, certo? As ADRs lá nos Estados Unidos,
a gente vê a Vale descolada do restante, né? Então a Vale está 0,6% de alta, e nós temos aí Rio Tinto, BHP caindo na casa de 1% e BHP quase 2%, né? 1,68% aí de queda. Então já mostra esse descolamento do nosso cenário interno contra o cenário externo, certo? Então, nesse momento, a gente tem que ter muita cautela, porque como os gringos, né, os estrangeiros participam muito na nossa bolsa, para quem trabalha no curto prazo, vai sofrer um pouco mais, porque tem algumas descorrelações que vocês não vão entender, beleza? Então, minha sugestão é, fiquem cautelosos, bumbum na parede, e aguardem um cenário mais claro para vocês poderem atuar no day trade, no swing trade que vocês quiserem fazer. Agora, a galera do position não. A galera do position está bem tranquila, porque a bolsa está barata. Se a gente olhar, mesmo a gente estando ali beirando os 120 mil pontos, a bolsa está barata, beleza? Bom, dito isso, vamos aqui jogar o nosso Ibovão da Massa, né, para a gente não perder mais tempo, que eu quero mostrar uma coisita para vocês, certo? O nosso Ibovespa está quase batendo aqui, ganhando essa região de resistência, né? A gente fechou aí com uma alta de 0,40. Ah, mas foi muito pouco? Não foi muito pouco, não. Foi moderado. Na minha visão, foi até moderado. Um bom volume financeiro, né? Não foi um volume muito baixo, teve um bom volume financeiro. Então, nós tivemos aí o nosso Ibovespa aí, não ganhando a região dos 120 mil pontos, mas fechando aí em 119.500. Né? Foi uma boa alta para o nosso Ibovespa. Estamos aqui, está segurando o Ibovão aqui nessa região de resistência. O que trava essa região aqui de resistência, na minha visão? A pauta política, né? Mas a gente já teve aí ontem algumas discussões, por isso que eu mencionei para vocês, vamos ficar atentos, né, a todas as questões políticas, porque isso pode mudar o rumo do nosso Ibovespa, né? Então, mostrei lá para vocês. Se o setor externo continuar pessimista, a ata do Fed vier muito dura, né, isso pode jogar o nosso cenário aqui a andar conforme o exterior, né, vir para baixo. Porém, as questões políticas, como as votações, né, a pauta do Congresso não pode ser travada. E estava travada pela questão da CARF, porque não tem clima, né? Ou seja, tem um embate ali entre os partidos políticos, né, oposição e situação, para ver o que vai acontecer. Então, acaba travando um pouco as pautas do Congresso. Sendo que ontem, a Haddad já chegou a falar sobre o CARF, né, que dá para a gente votar depois. Então, tiraram o CARF da frente e jogaram a reforma tributária. O Lira já falou que hoje, a partir das 6 horas da tarde, já pensa em iniciar as votações aí da reforma tributária. Então, isso caiu muito bem para os mercados, né, para os investidores locais. Isso acabou jogando, né, ajudando o nosso Ibovespa a ficar no campo positivo, beleza? Bom, no campo ali das empresas, tem uma outra questão que eu queria trazer para vocês. Cadê a nossa querida Petro? Petro ontem ficou basicamente no 0 a 0 e ela tá tendenciando uma correção no diário, né? Está tendenciando uma correção no diário, que é até saudável, né? Ela é até saudável. Agora, pela informação que a Petro lançou ontem, pode ser que essa correção não venha, né? Porque nós temos aí fonte do broadcast. Então, lembrando que não é recomendação de compra e nem de venda de ativo, tá? Mencionando para vocês. Saiu lá um comunicado, né, no broadcast, que a Petrobras deve manter os seus dividendos em 2 dígitos e fazer recompra inédita de ações em 2023. Fonte. Então, assim, fonte, para mim, é igual a boato. Então, só guardem a informação, não tomem decisão baseado nisso. Só guardem a informação e acompanhem os comunicados da empresa. Beleza? Deve manter aí a recompra inédita, manter seus dividendos e ter a recompra inédita em 2023, e dividendos da companhia devem reduzir em 2024 com o aumento dos investimentos da estatal. Isso são fontes do broadcast. Essas informações acabam indo para a rede, né? Indo para a rede. Assim como estou trazendo para vocês, eu só trago fatos e dados. O que eu estou querendo mencionar isso? Aqui está sinalizando, né? Deu uma esticada bastante na Petrobras, está sinalizando uma correção, mas tem esse tipo de informação. Essa informação, se ela não se concretizar, porque muita gente pode pegar essa informação e falar, caraca, vamos comprar Petro e bum,
compra. Aí a informação, com base nessa informação e não nos fundamentos. Se você for comprar Petro, compre pelos fundamentos que você está analisando hoje, beleza? E pelos dados, fatos e dados que a empresa já te forneceu para fazer as suas contas e você tomar sua decisão. Se você tomar decisão por esse comunicado, por exemplo, se isso for um boato, a ação daqui a pouco pode cair e você não vai nem lembrar por que essa ação está caindo. Você precisa entender os movimentos que cada ativo está fazendo. Se um ativo subiu, por qual motivo? Se o ativo caiu, por qual motivo? Se o motivo for consistente e mexer nos fundamentos, ok, você está dentro dos fundamentos, que é o que norteia o preço da ação no longo prazo, não no curto. No curto prazo, a ação é muito errática. Agora, se os fundamentos, se o motivo foi simplesmente boatos ou coisas que não mudem os fundamentos da empresa, galera, fica quietinho, sai fora, não entra no movimento porque você tende a se machucar. Show? Petrobras, você está ali nos R$30, ficou basicamente no 0 a 0, né? 0,13% aí de queda. Então, essa correção de Petrobras pode ser lateral, mas a gente já vê aqui fundos descendentes, né? Decrescentes aqui. Então, topos para baixo e fundo também para baixo. Então, tendenciando aí a uma leve correção. Se perder aqui os R$29, né, que é essa região de preço aqui que formou um suporte, pode vir buscar aí os 28, né, que seria saudável ter esse recuo para depois sim a gente voltar a crescer. Isso no diário. Olhando no semanal também está tendenciando, né? Não teve força aí para ganhar os R$32. Né? Então, pode vir aí, manter essa redução. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Né? Vamos ver o que vai acontecer hoje, para depois sim, quem quiser se posicionar em Petro, acho que seria um bom motivo, certo? Porque mesmo sendo uma estatal, é uma baita de uma empresa, né? É uma baita de uma empresa. Bom, olhando a doleta, o nosso dólar, né, ele continuou ali respeitando a região de suporte aqui, né, dos 4,80, está trabalhando aí buscando os 4,90, né? Hoje nós temos os estrangeiros, né, no dólar futuro praticamente vendidos, né, com quase que 12 mil contratos ali vendidos, nessa faixa de 12 mil contratos vendidos, então estão com a posição vendida muito grande. Nosso fluxo cambial na semana passada foi positivo, então isso acaba jogando, né, o dólar para um viés de queda, mas está segurando bastante aqui nos 4,80. Então, se perder essa região aqui com força, pode vir buscar aí parar no próximo, na próxima parada aqui nos 4,50. Beleza? Bom, vamos olhar como é que ficou o portfólio do Ibovão da Massa, né? O Ibovespa que vem na contramão do mercado. Pô, orgulho de você, Ibovão da Massa. Bom, nós tivemos aqui Vale cedendo, né? 0,88% de queda ontem. Petrobras também no 0 a 0 praticamente, né? E a nossa querida Prio, que ontem a gente até mencionou sobre os fatores da Prio, né? Prio subindo aí 1,5%, bem positivo, né? Petrobras que veio na contramão do setor, certo? Agora a Vale acompanhou aqui, veio com o setor completamente aqui de materiais básicos para baixo. Setor financeiro, nós tivemos aí também um setor que não veio para uma direção única, né? Nós tivemos Banco do Brasil, que já estava bem esticado, realizando um pouco mais, B3SA, que também teve aquela subida e também teve a sua leve realização, e YouTube 4 aqui, né, o nosso Itaúzão, subindo quase 1%, e cadê o nosso Bradescão da Massa? Está aqui basicamente no 0 a 0, né, subindo uma leve alta de 0,18%. Show? Lembre que eu falei ontem sobre petróleo, materiais básicos, né, mineração e financeiro. Galera, se esses setores não vierem na mesma direção no pregão de ontem, galera que opera índice não opera, vocês vão se machucar. E tiveram gente que acabaram se machucando, né? Teve gente que acabou se machucando. Bom, vamos olhar hoje como é que está o nosso calendário, né, para hoje. Então, tem o PMI composto, né, e o de serviço aqui do Brasilzão, né, que teve essa desaceleração. Isso acaba mostrando, vamos colocar assim, isso acaba sendo positivo.
Por qual motivo que eu estou falando que isso pode ser positivo? Porque isso pode aumentar a pressão, né, e também as contas no BC para reduzir a taxa de juros, né? Então, porque nós temos uma taxa de juros alta, a inflação já cedeu bastante, né? O núcleo de inflação também mostrou essa tendência de queda, e nós começamos a ter aí uma retração em algumas atividades econômicas, né? Então, vindo uma desaceleração, retração não, mas uma desaceleração frente às leituras anteriores. Então, isso pode reforçar o BC, aumentar aí a tendência de queda de corte da taxa de juros, para que não venha impactar em termos negativos na atividade econômica, beleza? Bom, opa, calma aí. Deu pau na minha... Vamos abrir de novo aqui. O que houve com o nosso calendário? Bom, se o calendário ali deu pau, a gente vem aqui no Invest e a gente abre o calendário do Invest. Sem informação, vocês não ficam. Certo? Notícias, calendário econômico. Deixa eu só ver aqui os filtros, porque tem coisa pra caramba. Não quero ver nada da África do Sul, nem da Austrália, Argentina. Muito carinho pelos Los Hermanos, mas não quero ver o que vocês estão fazendo. Hong Kong também não, Indonésia, Índia também não, Espanha. Deixa eu ver aqui. Japão, México. México é uma bolsa que vocês também devem olhar, tá? Nova Zelândia não, Portugal também não, Reino Unido fica, Suíça sai, zona do euro fica. E cadê o nosso dos Estados Unidos? Tá aqui. Apareceu o meu e-mail ali, quem quiser me mandar e-mail, pode me mandar, hein? Só não manda coisa ruim que eu não vou ler e vou apagar e vou botar como spam. Bom, hoje nós tivemos aí a encomenda das indústrias ali na Europa, né? Na Alemanha, né? A principal economia da zona do euro. O atual veio 6,4, então um avanço aí sobre a leitura do indicador, tanto na projeção quanto no anterior. E o PMI da construção aí do Reino Unido, vindo abaixo da projeção e abaixo dos 50, né? Abaixo do anterior e abaixo dos 50, conforme eu falei, mostrando aí uma contração na atividade econômica. Epa, como eu não fiz o login, fica aparecendo uma bancada de coisa, mas vamos lá. Bom, hoje nós temos variação de empregos, né? O ADP, que vai sair hoje, né? Então, essa aqui é um dos indicadores do mercado de trabalho, não é o principal. O principal vai sair amanhã, que é o payroll, né? O payroll sai amanhã. Então, nós temos aí uma projeção de 228 mil vagas novas de empregos privados. Nós temos um outro indicador aqui, que são os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Esse indicador aqui também vai mostrar qual é a força de trabalho norte-americana, né? Então, ou seja, se tem muita gente sendo demitida ou não. A última leitura veio mostrando que o mercado de trabalho continua robusto, né? Continua forte. Então, mostrando esse foi o indicador que jogou a bolsa para cima. Lembre-se que foi os pedidos iniciais de seguro-desemprego veio abaixo do esperado, né, abaixo da projeção, e o PIB norte-americano teve aquela revisão para cima de 2%. Isso fez com que as bolsas subissem loucamente. Aí agora, pelo aperto monetário, as bolsas estão caindo. Essa queda é apenas realização, galera. Realização. Entendam isso. Vamos olhar o jogo como um todo. Depois nós temos aí uma série de PMIs ali nos Estados Unidos, né? PMI de manufatura, setor de serviço, o composto. Isso aqui vai mostrar como é que está a atividade econômica nos Estados Unidos. E nós temos hoje, às 11 horas da manhã também, os JOLTS, né? Os JOLTS que são ali também ofertas de emprego norte-americano no geral, né? Aqui nós temos aqui o ADP, que é a oferta de empregos privados, e aqui os JOLTS, a gente está vendo a oferta geral aqui de emprego, beleza? E logo em seguida nós temos aí o estoque de petróleo bruto e estoque de petróleo em Cushing, né? Que isso pode vir a fazer preço na commodity, né? No nosso petróleo, beleza? Esses são os indicadores de hoje. Esses indicadores podem vir a fazer preço. Amanhã tem o payroll.
que é o principal indicador do mercado de trabalho norte-americano, onde a gente vai ver ali a taxa de desemprego, né, e o ganho médio por hora, né? Então aqui, ó. Cadê as 9h30? Aqui. Taxa de participação, né, no emprego, relatório de emprego, que é o payroll, né, quantas foram as vagas, e a taxa de desemprego norte-americana, que está em 3,7%, os Estados Unidos está em pleno emprego. Tem um outro ponto que é bem interessante, que é esse aqui, ó, o ganho médio por hora trabalhada, né, o mensal. Se vier acima do projetado, o que pode acontecer? Mostrar para o mercado, para os investidores, que o trabalhador norte-americano está tendo a renda alta, e renda alta, isso vai refletir em consumo e vai dificultar o Fed a controlar a inflação, beleza? Bom, recados foram dados. Esses são os recados de hoje. Então, muita atenção no capital de vocês. A ata do Fed pesa no exterior, mas aqui no nosso Brasil não tende a refletir tanto assim, até porque a gente está num outro cenário. O que pesa aqui é a questão política, certo? A nossa pauta política no Congresso, que a expectativa é que a reforma tributária seja votada. Então, a gente quer ver aí as reformas, né, andando, para não travar a pauta, que tem mais coisas aí importantes para serem votadas, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Fiquem atentos à questão política e à movimentação do mercado. E aqui dentro tem muita oportunidade ainda. E está o mundo todo olhando para o Brasil, certo? Olhando os emergentes, Brasil está na ponta aí de cima, até porque tem muito mais oportunidade aqui no Brasil do que nos outros emergentes. Falou? Então, forte abraço, pessoal. Muita atenção no capital de vocês e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!